desinfecção. Na sala de desinfecção, todos os aparelhos são realizado o teste de filtração, tá? Em todos os aparelhos antes de iniciar a lavagem, para garantir aí que não haja dano no aparelho durante o processo de limpeza e desinfecção. Então, na hora que chega na sala de desinfecção, o funcionário ele faz uma inspeção visual no aparelho, tá? Para ver se não tem alguma lesão ali nas lentes, alguma irregularidade, alguma mordida, né? E aí, com o auxílio, então, do jato, nós temos também a pistola pressurizadora da Endoclear. Ele preenche todos os canais internos, então, já do aparelho, e aí coloca dentro da solução de detergente enzimático. Aí, nesse momento, ele remove as válvulas, escova as válvulas, mantém o aparelho imerso na solução pelo menos por 5 minutos. Aí, nessa solução, ele vai iniciar a lavagem do aparelho, tá? Vai lavar o aparelho, então, com esponja, com cerda macia, né, na parte externa, e na parte interna, na parte dos canais, e vai introduzir uma escova no canal de biópsia, no canal de aspiração. No canal de aspiração vão ser 2 vezes. Vai com ângulo de 45 graus e depois com ângulo reto. E esses 3 processos, esses 3 canais, tem que ser feita a limpeza, introduz a escova, limpa a escovinha na hora que ela sai na outra ponta, tá? E tem que ser feita no mínimo 3 vezes até continuar tendo sujeira. Enquanto tiver sujidade, tem que passar a escova e retirar a escova. Então, é um processo que demora mais de 5 minutos. Enxágue, tá? Depois que terminar esse processo, a gente tem o enxágue do aparelho, tá? Na água corrente. Usa a pistola também, tá? E a secagem. A gente seca o aparelho nesse momento para depois, na hora que nós colocarmos na solução do desinfetante, não diluir mais ainda o desinfetante. Então, por isso que também tem a secagem externa e interna dos canais. Aí, depois que terminou a secagem, a gente vai para a desinfecção de alto nível. O aparelho endoscópico ele é considerado material semicrítico. Então, a gente faz a desinfecção de alto nível. Aqui no centro de endoscopia, esse processo é realizado numa máquina de reprocessadora, tá? Que é da Endoclear. Nós utilizamos o produto Glutaraldeído, tá? Que ele é de uma apresentação de forma líquida, ele é ácido e não é corrosivo. Então, ele não corrói os nossos aparelhos. Aí tem uma fotinha aí, não sei se dá para vocês verem, da nossa reprocessadora, tá? A reprocessadora possui vários ciclos, para enxágue, limpeza, enxágue, desinfecção, enxágue final e secagem. A gente utiliza esses 3 últimos aqui, a desinfecção, enxágue final e a secagem. Vantagem da gente usar a reprocessadora automática. Reduz o erro humano, proporciona um tempo de exposição adequado, né, no endoscópio, na solução desinfetante. No momento, esse tempo estipulado é de 10 minutos. Tá? Padroniza o processo, libera o profissional para outras atividades, então o profissional de enfermagem fica livre para fazer outras atividades, lavar outros aparelhos, ir secando outros aparelhos, embalando. Reduz o contato e a exposição do profissional com os agentes químicos e tóxicos, porque a máquina fica fechada o tempo todo durante o processo, então não diminui o contato mesmo com o material, com o líquido, com o glutaraldeído, no caso. Depois que é feita a desinfecção, depois que passa os 10 minutos, o enxágue automático da máquina, a gente retira o aparelho, tá? As válvulas também, faz a secagem novamente. Seca a parte externa com pano macio e todos os canais com ar comprimido. Os canais de ar, água, aspiração e de biópsia. Aí a gente conecta as válvulas no aparelho novamente e coloca na caixa identificada endoscópio limpo quando ele vai ser usado novamente. Tá? Quando ele não vai ser usado, a gente já pode armazenar na nossa sala de armazenamento. No armazenamento, quando a gente vai armazenar os aparelhos, a gente realiza uma rinçagem com álcool. Então, no final do dia, eles realizam uma rinçagem com álcool, tá? 70% nos canais. Coloca ar comprimido novamente para secar. Desconecta as válvulas.
aplica o óleo de silicone nos anéis de borracha, que a gente faz uma vez por semana, mais ou menos, essa aplicação de óleo de silicone. Tá? A gente não aplica todos os dias, não. É só quando necessário, costuma ser mais ou menos uma vez por semana. E guardo o aparelho, então, na posição vertical, tá? No armário próprio, que nós temos um armário próprio também aqui, onde o aparelho fica na posição correta, tá? Sempre tomando cuidado aí para não ficar cabo pendurado, né? Então, fica, não tracionar o cordão universal, né, do cabo. Bom, aí temos algumas recomendações, né? A gente tem que observar as recomendações do fabricante sobre o tempo mínimo de contato, da temperatura correta com a solução desinfetante, realizar o teste de eficácia da solução de glutaraldeído diariamente, então isso é feito todo dia no início do plantão, que é feito com uma fita reagente fornecida pelo fabricante, e nunca armazenar o aparelho em um recipiente de transporte. Então, a gente nunca deixa de um dia para o outro o aparelho enrolado numa caixa. Ele sempre fica pendurado no armário, que é o local adequado. E é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Perfeito, Elisete. Muito obrigado. Antes da gente passar para as perguntas, vamos à apresentação do Regi. Só queria lembrar a todos que, para fazer as perguntas, né, novamente, quem estiver conectado ao computador, é só clicar no balãozinho. O balãozinho fica localizado no canto inferior direito da tela. E quem estiver no celular, é só clicar no ícone da pessoa, que fica localizado no canto superior direito. Vamos lá, Regi. Está com a palavra. O Reginaldo vai falar sobre a prevenção de danos no tubo endoscópio. Regi, você compartilha, por gentileza? Ainda não está habilitado para eu compartilhar o conteúdo aqui. Agora sim. Vamos lá. Perfeito. Bom, gente, boa noite a todos. Eu agradeço a todos pelo convite. Eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento dos equipamentos de endoscopia aqui do Centro de Endoscopia do HC de Ribeirão Preto. Eu faço esse gerenciamento desde 2014, só que eu trabalho na engenharia clínica já desde 2006, né? Sou funcionário do hospital há 23 anos e desde 2006 trabalhando com engenharia clínica. A princípio, vou começar falando para vocês um pouco do que é engenharia clínica, para quem não conhece muito bem a engenharia clínica. A engenharia clínica, a função dela principal é assessoria nos processos de compra de equipamentos médicos, gerenciamento da vida útil do equipamento médico. O que seria gerenciamento dessa vida útil? Desde a aquisição, cotação, processo de licitação, entrada do equipamento no hospital, conferência, instalação, o treinamento para os usuários, as manutenções para manter esse equipamento funcionante durante toda a vida, as manutenções preventivas, corretivas, o processo de qualidade para esse equipamento ter o serviço feito adequadamente durante todo o período de vida, e o gerenciamento de risco, do risco para o paciente e do risco para o funcionário que utiliza esse equipamento. Isso aqui é o mínimo que uma engenharia clínica faz dentro de uma instituição. Nós, aqui da engenharia clínica, a gente, somente eu na endoscopia, só um minutinho que eu estou conseguindo passar o slide adiante. O slide travou aqui, gente. Espera aí só um segundo. E se precisar de apoio, a gente está à disposição para. Não estou conseguindo passar ele para frente.
Eu tive que deixar no modo sem exibir para poder passar. Então agora você vai ter que voltar. Gi, aperta ESC e tenta passar manualmente pelo PowerPoint. Ele travou. Não está voltando. Ju, você consegue compartilhar, por gentileza? Vou fazer a apresentação para você então, Red, tudo bem? Tá, pode ser. Primeiro travou aqui, não sei por que não está voltando. Tá. Gi, quando for para passar o slide, é só avisar a gente passa. Pode ir. Mais um. Bom, agora eu vou falar para vocês do nosso trabalho de engenharia clínica dentro do centro de endoscopia. Pode continuar, Juliana. Bom, o Parque Tecnológico do Centro de Endoscopia Campus, que é a unidade onde eu sou responsável pelos equipamentos, ele tem 11 sistemas de videoendoscopia, que são esses racks aqui da imagem. Sendo que desses 11 sistemas, a gente tem 4 sistemas locados e os outros 7 são sistemas que foram adquiridos pela instituição. E a gente trabalha com as 3 principais marcas do mercado hoje, que são Olympus, Pentax e Fujinon. Para que sejam utilizados nesses 11 sistemas, a gente trabalha com 63 tubos de endoscopia flexível, sendo 15 locados da Pentax e os outros 48 Olympus e Fujinon em quantidades parecidas. E a parte feita de reprocessamento desses equipamentos é toda da Endoclear, sendo 4 reprocessadoras automáticas e 4 conjuntos de pistolas pressurizadas. Por que a gente tem mesclado locação e equipamentos comprados? Porque a gente identificou como hospital público e de ensino, a gente tem algumas dificuldades na questão de manutenção, na questão de aquisição, principalmente por verba. A gente tem uma verba limitada, por exemplo, em engenharia clínica mensalmente, e os equipamentos de endoscopia têm um custo de manutenção muito alto. Esporadicamente, esses valores de manutenção podem extrapolar a nossa verba. Isso acabava atrasando as manutenções dos equipamentos que a gente tem na instituição. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média de manutenções, isso considerando 2019, de equipamentos nossos comprados de 120 dias do início, e o equipamento quebrou, até o equipamento estar de volta consertado. Por quê? Porque na hora de enviar o equipamento, quando a empresa recebe para fazer a manutenção, ela tem um prazo para mandar o orçamento. Geralmente demora de 10 a 15 dias. Depois que esse orçamento chega para a gente analisa a engenharia clínica, verifica se ele está adequado com o que foi relatado de defeito, pode ocorrer alguns questionamentos também sobre isso aí. E como normalmente são valores altos, a gente tem a lei de licitações, que a partir de R$8.000 você tem que criar um processo de dispensa de licitação, e acaba gerando um pouco de demora no tempo. E depois de tudo isso, isso tem que ser aprovado pelo meu coordenador, pelo coordenador de endoscopia e pelo superintendente do hospital. Isso finaliza em torno de 120 dias, isso é uma média, mas normalmente é de 100 a 120 dias, os anos anteriores não passou disso. Então, nessa situação que acabou acarretando a necessidade de aquisição de muitos equipamentos de endoscopia, a gente concluiu que seria mais interessante fazer um sistema de locação de equipamentos. A locação a gente já engloba a aquisição e a manutenção por contrato. Na locação de equipamentos a gente faz esse pulo por contrato, e a manutenção de um tubo de endoscopia tem que ser feita em 48 horas. O tubo saiu daqui, a gente entra em contato com a empresa, ele sai daqui, em 48 horas ele tem que estar de volta consertado, ou a empresa tem que fornecer um backup. E a empresa também, além da manutenção, ela tem que fornecer os insumos, como válvulas, a lâmpada da processadora,
o óleo silicone para lubrificação, os acessórios para fazer a limpeza e o reprocessamento. Aí a gente começou a trabalhar com esse sistema de locação. Juliana, pode passar, por favor. Bom, aqui eu coloquei a quantidade de exames feitos no centro de endoscopia desde 2015 até 2019, e foram considerados só exatamente exames do HC Campus. A gente vai aumentando a cada ano a quantidade de exames e, infelizmente, a gente não consegue acompanhar também na quantidade de aquisição de equipamentos. Porque você aumenta a quantidade de exames, você teria que ter mais estudos para trabalhar com esses equipamentos. Isso também influencia muito na opção de locação de equipamentos, porque você tem que ter o equipamento mais rápido aqui. Você tem muitos exames para fazer e a locação, com um atendimento de 48 horas, ajuda muito nesse sentido. Juliana, por favor. Aqui eu estou mostrando para vocês os gastos que a gente tem com manutenção apenas de equipamentos de endoscopia no HC. Em 2016, a gente tem um valor alto de R$585 mil. Depois eles reduziram drasticamente em 2017, porque a gente contou algumas coisas que eu vou falar daqui mais adiante. E depois a gente teve um outro aumento. Por que esse último aumento de 2018? Os novos equipamentos, eles são relativamente antigos. A gente tem equipamentos, por exemplo, de 2014, alguns gastros, e você tem tubos mais antigos de magnificação, que foram adquiridos, por exemplo, em 2006. Então, 14 anos, e esses equipamentos, a gente tem um estudo feito pelo meu coordenador, que a vida média, normalmente, de 3 a 4 anos. Então, você considera um equipamento de 14 anos, já passou muito tempo dessa vida útil dele aí, você vai ter mais manutenção e já custos maiores. Então, você tem fases cíclicas, né? De aumento de manutenção, você adquire tubo, aí passam 2, 3 anos, 4 anos, tem aumento novamente. E as questões de treinamento, alguns erros ocasionados aí de vibração, que também fazem oscilar esses gastos. Juliana, por favor. Bom, o que a gente identificou nesses 6 anos de engenharia clínica como principais causas de quebra de equipamentos? Manuseio, aqui eu coloquei manuseio incorreto. O que eu considero como manuseio incorreto? Por exemplo, a Lisete mencionou a pré-limpeza, que é muito importante em sala. Ela até falou mais importante, não diria mais importante, mas é uma coisa muito essencial no processo de limpeza e cuidado do endoscópio. Por quê? Se a pré-limpeza não é feita adequadamente, seja um manuseio correto, o equipamento chega sujo na sala de desinfecção e, dependendo do fluxo de atendimento, ele pode demorar alguns minutos para começar o processo de limpeza. Esses minutos que ele fica parado ali, essa secreção seca, pode ocasionar obstrução do tubo e dificulta bastante o processo de limpeza pelo técnico da sala de desinfecção. Em alguns casos, dependendo da situação, isso pode até gerar uma manutenção, que o técnico não vai conseguir fazer a obstrução, o equipamento vai ter que ser aberto para poder ser limpo. Coloquei de processo: transporte, limpeza e processamento. Bom, transporte. A gente identificou também que no transporte pode ocorrer alguns danos, por exemplo, se o endoscópio for transportado da sala de procedimento para a sala de desinfecção, numa caixa com outros materiais, pinça ou qualquer outro tipo de material que não seja endoscópio, no movimento pode acontecer de esse material ferir o endoscópio, bater, ou até mesmo se a gente tiver um outro endoscópio na mesma caixa, são equipamentos que têm as partes metálicas, as partes vivas, em contato com a parte plástica do equipamento, do endoscópio, pode ocasionar dano. Juliana, a apresentação...
E o armazenamento, a Elisete falou muito bem da questão do armazenamento. Se o armazenamento não for feito adequadamente, também ele pode tracionar o tubo. Isso pode, com o tempo, ocasionar dano no comando, dano na estrutura física do tubo. A questão de limpeza, como eu falei para vocês também, relativa à pré-limpeza, eu já mencionei. Na própria sala de desinfecção, se o técnico não for atento, deixar passar algum furo, por exemplo, na hora de fazer imersão, que pode ocasionar dano no endoscópio. Bom, falta de treinamento. O que seria falta de treinamento? Um profissional que é treinado, raramente ele vai cair em erros que eu acabei de mencionar, né? Se o treinamento é feito frequente, ele trabalha com isso no dia a dia, a tendência de ele errar é menor. Então, a gente pede muito que eles façam os treinamentos com frequência. A gente sempre acompanha os treinamentos da Olympus, são feitos a cada um ano e meio. Na alocação, a gente, por contrato, estipulou que o treinamento é limitado. Então, quando a gente sente necessidade de treinamento, a gente entra em contato com a empresa que coloca os equipamentos e pede treinamento de microscópios. Bom, vamos para o seguinte, o que eu coloquei de falta de comunicação. O treinamento, a gente procura treinar toda a equipe, mas em alguns casos, afastamento, férias, a gente não consegue treinar a todos. Então, a gente pede, a gente conversa, a gente pede para que o pessoal converse entre si. Você participou, mas eu vi isso no treinamento, agora a gente está fazendo assim. Um ajuda o outro e acaba que o serviço anda junto e funcionando bem. Isso é a questão da falta de comunicação. Se isso não é feito, acaba tendo um pequeno impacto no serviço. E, bom, falta de atenção. O que é falta de atenção? A gente teve alguns casos já na endoscopia de equipamentos serem danificados por cair do rack. Esbarrão, o pessoal esbarra, derruba o tubo, ficar preso o tubo na alça da cama, já teve situação desse tipo. Isso é uma falta de atenção. A gente tem que tomar cuidado, porque um tubo de endoscópio, ele, para derrubar, é simples, ele é delicado, porque a câmera fica na ponta e é muito delicada, então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com esses equipamentos. Não só esse equipamento de endoscopia, mas todos os equipamentos que você trabalha, você precisa ter bastante cuidado. E vida útil, assim, como eu mencionei para vocês, teve um estudo que foi feito pelo meu coordenador da engenharia clínica e percebeu que em torno de 3 a 4 anos o endoscópio já está no fim de vida útil, considerando o uso massivo que a gente tem no centro de endoscopia. Claro que clínicas que utilizam equipamentos com menos tempo, essa vida útil pode se estender. Mas, assim, a gente procura, quando esses equipamentos tendem a estar com 3 ou 4 anos, já tentar conversar para uma possível aquisição, uma nova locação, evitar que ele chegue numa situação crítica e a gente tenha problemas posteriores. Juliana, por favor. Bom, eu mencionei as causas de quebra de equipamento, que eu vou mencionar para vocês alguns planos que a gente teve para melhoria dessas situações, para resolver esses problemas. A equipe de engenharia clínica, juntamente com a administração da endoscopia, fixou uma equipe para processo de limpeza e desinfecção. Para quê? Para tornar esses técnicos especialistas, né? Eles são especialistas no manuseio, no processo de desinfecção. Isso facilita muito o trabalho deles, torna mais rápido, otimiza e evita erros, problemas no manuseio. Isso ajuda bastante. A gente constantemente, quando a gente tem alguns problemas, a gente faz reuniões, conversa com a equipe, conversa com os médicos para tentar sanar esses problemas. A gente expõe a situação, porque tudo que é bem conversado é resolvido, né? Então, a gente está sempre buscando conversar e tentar entrar num acordo, explicar toda a situação para todos. A gente, como eu mencionei para você, a gente faz treinamento com toda a equipe com frequência. Quando a disponibilidade a gente identifica com alguma falha,
a gente busca o treinamento para orientar a equipe. A gente fez algumas sugestões também de aquisição de um sistema de informação para gestão de serviço de endoscopia. O que ele faz? Ele armazena os dados, imagens, vídeos do processo de endoscopia. Existe uma rastreabilidade feita por radiofrequência. Tipo um cartão que acompanha o endoscópio, desde do armazenamento, processo de limpeza, o procedimento, volta do equipamento, limpeza e volta para a sala de armazenamento. Você consegue rastrear todo o processo, inclusive gravar o procedimento. Assim, quando ocorre algum dano no equipamento, você consegue, porque ele identifica cada local que ele passa, você consegue identificar onde passou o equipamento e tentar buscar onde aconteceu para ver o que aconteceu. Há a possibilidade também, se for identificado, por exemplo, numa sala de procedimento, como tem gravação, de você montar uma banca, analisar o procedimento para ver se houve alguma incoerência no procedimento que pode ter ocasionado dano ou até algum problema com o paciente, em caso de algum problema com o paciente. Isso é uma sugestão, ainda não foi feito na endoscopia, é uma coisa que está sendo trabalhada ainda, mas é uma sugestão que facilita tanto para pesquisa também, você tem dados para pesquisa, o hospital público é um hospital de ensino, isso facilita bastante, até na quantidade, por exemplo, de uso de endoscópio. Você consegue, nesse sistema, verificar quantas vezes o endoscópio foi utilizado, você consegue fazer um escalonamento, por exemplo, evitar que um gastro seja utilizado muito mais vezes que o outro. Você consegue equalizar isso, você equalizando, você tem o desgaste por igual. Isso ajuda na questão de manutenção. Bom, instalação de câmeras de segurança, corredores e salas de desinfecção. E sala de armazenamento também, eu não coloquei ali, mas sala de armazenamento também tem. Isso é importante, um dos motivos que a gente colocou também, segurança, né? Pessoal, vocês sabem, que trabalha com endoscopia, sabe que ocorreu aí no Brasil alguns roubos de endoscópios. Por que roubo de endoscópio? O endoscópio é equipamento que custa muito caro. A manutenção normalmente no fabricante tem um valor alto. Então, tem empresas aí que fazem manutenção que não são os fabricantes, os representantes, que fazem um serviço muito mais baixo. De onde vêm essas peças? Normalmente, os fabricantes não fornecem peça para esses não representantes. Então, provavelmente vem de roubo, vem de importação. Então, câmera é importante, segurança, para você ter uma segurança com um parque de 63 equipamentos. Você pôr uma média de 50 mil cada tubo, você vai ter mais de 3 milhões de tubos de endoscopia. Então, isso é um fator muito importante. Bom, aquisição de armários para armazenamento de endoscópios. Há um tempo atrás, se não me engano, acho que foi 2017, que a gente adquiriu os armários de endoscopia que ele já te mostrou para vocês. Eu tentei uma imagem depois também. A gente não tinha os armários específicos para endoscopia. A endoscopia montou armários com o que tinha na época, que não eram adequados, mas a gente achou melhor, por mais segurança, para o tubo. E a questão também de desinfecção, limpeza, adquirir armários próprios para isso. E também a gente fez uma sugestão de alguns carrinhos de transporte para a gente fugir das caixas, né? As caixas, a gente percebeu que, às vezes, o pessoal, o técnico que sai da sala de procedimento, ele carrega a caixa tem que ser carregada na horizontal. Ele, às vezes, carrega a caixa de lado, põe de lado, não toma o devido cuidado com essa caixa. E para evitar isso, você adquirindo um carrinho, ele vai pôr dentro do carrinho e vai empurrar o carrinho. Aí ele vai roda suave, vai ser identificado o sujo do limpo, vai ter uma identificação. Isso a gente pensa que pode vir a ajudar no processo aí de transporte para evitar danos, batidas, etc. Juliano, por favor. Bom, como eu falei para vocês, essa é a imagem dos armários.
Esse é um dos armários da Endoclear. A gente não tem desses armários, mas são armários muito parecidos. E a melhor maneira de armazenar o equipamento é o armário. Ele fica, vocês vão verificar aqui, ele fica ar-condicionado adequadamente, evita tração, ele fica esticado. O uso da Endoclear tem um sistema de circulação de ar forçado, que é muito útil na parte de manter a limpeza, desinfecção, luz UV, isso aí é importante e ajuda muito nesse processo de manter o equipamento limpo, né, para a hora do uso. Esse aqui é um exemplo de um carro de transporte que a gente está tentando adquirir para ser utilizado na endoscopia. Bom, gente, seria mais ou menos isso, né, que a gente teria para mostrar para vocês do gerenciamento. A gente está aberto, qualquer dúvida, questionamento que vocês tiverem aí e quiserem fazer para a gente. Obrigado. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento, que o HC é um hospital referência para nós, é um parceiro para nós. Nós somos muito gratos por tudo que vocês desenvolvem conosco, e todo esse conhecimento é muito importante para a gente aperfeiçoar esse procedimento, então, não só da prevenção dos tubos, mas também de como desinfectar, como fazer o procedimento correto. Eu gostaria de começar com as perguntas para a Elisete. Elisete, você poderia me esclarecer, por gentileza, o que precisa ter uma sala de endoscopia, né? Não só a sala de procedimento, mas também a de limpeza e desinfecção, para estar em conformidade com as normas da vigilância? Bom, a sala tem que ser arejada. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. A sala tem que ser arejada, ela tem que ter um sistema de vácuo, de aspiração negativa, tá? Algumas vezes também precisa da capela, né? Mas como a gente usa o glutaraldeído na máquina processadora, a gente fez um teste há um tempo atrás, que deu um teste muito mínimo de partículas no ar, tá? Por conta da processadora. Tá. E aí o processo da sala tem que ser um direcionamento único. Então tem que ter uma pia de lavagem, enxágue, uma bancada para você secar os aparelhos. Aí você coloca na caixa ou na máquina, né, para fazer desinfecção, retira, e aí outra bancada limpa para secagem. Então esse fluxo tem que ser unidirecional. Perfeito. Excelente. Você citou também, essa é uma pergunta da Juliana, você citou também a necessidade de atualizar o POP, que é o procedimento operacional padrão, a cada 2 anos. Por que tem essa necessidade? Atualizar as informações? Isso é uma norma do hospital. A cada 2 anos, o hospital pede para que nós atualizemos todos os procedimentos operacionais. Então, a gente sempre atualiza e sempre tem alguma mudança, né? Sempre tem alguma atualização. No caso, há pouco tempo atrás, o tempo de desinfecção era de 30 minutos. Aí o produto agora passou para 10 minutos, né, há poucos anos. Entendeu? Então, assim, cada vez o processo vai melhorando, modificando, e a gente tem que mudar, então, o protocolo operacional, o procedimento operacional, atualizando ele. Perfeito. E nós identificamos aí nas clínicas que visitamos, muitos procedimentos sendo feitos de forma manual. Você citou bem as vantagens de fazer de forma automatizada, né? Você poderia descrever melhor esse procedimento, o que ela contribui, né, para sendo automatizado, além de evitar o erro humano, mitigar o erro humano, e se ela também ajuda no tempo de disponibilidade do endoscópio para fazer um novo procedimento. O líquido que nós usamos, o desinfetante que nós usamos, é o glutaraldeído. Ele é muito tóxico para o profissional que está trabalhando com ele. Então, nas clínicas, eles não usam glutaraldeído, eles usam ácido peracético. O custo dele é menor, só que ele corrói o aparelho. Então, aparece mais furos, aparece mais problemas com o aparelho, um desgaste maior com o aparelho. No nosso caso, a gente usa o glutaraldeído, ele tem um risco maior para o funcionário, então a gente não pode usar em caixas. Então, o fato da gente usar a reprocessadora, o funcionário não tem contato com o líquido, entendeu? A processadora mesmo, ele só vai lavar o aparelho, enxaguar, coloca na máquina, tampa.
programa a máquina. A própria máquina sobe o desinfetante, faz o processo, desce o desinfetante, enxágua, aí que o funcionário vai manipular novamente o aparelho. Então, o risco para o funcionário é muito menor com a máquina. E o tempo também, porque aí ele conecta, né, todos os canais, conecta nos canais, e aí a própria máquina faz todo o processo. Enquanto isso, ele vai lavando outros aparelhos. Aqui no centro de endoscopia, a gente realiza muitos exames por dia. São quase 70 exames por dia, normalmente, né? Hoje está bem menos, mas por conta da pandemia. Mas são várias especialidades, então, assim, o tempo do funcionário, quanto mais rápido ele poder lavar o aparelho, é melhor para o aparelho não obstruir, não ficar parado lá obstruído, né? Então, assim, a gente otimiza mesmo o trabalho do funcionário usando as máquinas, tá? E sem contar que as máquinas, elas têm cubas duplas, né? Não é uma cuba só, são duplas, né? E aí o funcionário vai lá, digita, pode funcionar, enquanto isso ele vai fazer outra coisa. Ok, perfeito. Vou fazer mais uma pergunta do Bruno. Caso uma pessoa seja contaminada através de um procedimento de endoscopia, né? Pelo fato do endoscópio não ter sido limpo corretamente ou não ter sido desinfectado corretamente, é possível diagnosticar e relacionar essa possível contaminação com o procedimento em si? Tem alguma estatística relacionada a isso? Hoje nós não temos essa estatística, a gente não faz o controle pós-procedimento dos pacientes, mesmo porque são 70 pacientes por dia, né, praticamente todas as especialidades, então a gente não tem esse acompanhamento do paciente após, tá? Mas nós não tivemos nenhum caso, porque assim, esses pacientes que a gente faz o atendimento, eles são acompanhados aqui pelo Hospital das Clínicas, né? Alguns pela Rede SUS, mas a maioria pelo Hospital das Clínicas, e a gente não vê nenhum caso de infecção pós-procedimento. A equipe médica, eles entram em contato com os pacientes de exames mais complexos, nos exames de CPRE, de ultrassom endoscópio quando tem punção. Então, esses pacientes que o risco de infecção é maior, por conta até do procedimento mesmo, não do aparelho, né, do próprio procedimento, porque entra no canal do pâncreas ali e tudo. Então, eles fazem o acompanhamento desses pacientes, tá? Mas a gente não faz esse acompanhamento de todos os pacientes pós-procedimento, não. Excelente. O Reginaldo até citou que vocês possuem 63 tubos, né? Essa é uma pergunta da Juliana. E vocês fazem uma média de 70 exames dia num período normal, né? Considerando essa época. É suficiente essa quantidade de tubo? Qual que seria, se tem uma fórmula de quantidade de tubos ideais por exame, etc., ou quantidade de máquinas por volume de exame? É possível relacionar essas variáveis? Tá. Henrique, essa quantidade de 63 tubos é muito por a gente ter tubos adquiridos por nós. Como falei lá, uma média de 120 dias de manutenção dos tubos que são adquiridos pelo HC, a gente precisa ter uma quantidade maior de tubos para não ficar sem fazer exames. Mas não é necessário se todos esses tubos. Para vocês terem uma ideia, no final de 2019, a gente tinha uma média de 50% dos exames feitos com equipamentos locados, que são os 15 que eu falei, e o restante feito com os tubos da instituição. Quer dizer, se você, teoricamente, locasse todos os tubos, mais ou menos com 30, sei lá, um pouquinho mais, você conseguiria fazer todos os procedimentos. Perfeito. Compreendido. Até vou emendar, Regi, uma pergunta do Gabriel. A Elisete citou muito bem os benefícios, né, da desinfecção automatizada, etc. No ponto de vista da manutenção do endoscópio, isso preserva melhor o tubo ou não? É só para dar um ganho no processo mesmo? Não, ajuda bastante. Por exemplo, o técnico ele faz o teste de filtração manual, com a bombinha lá, o link teste na água. A reprocessadora ela tem um sistema para fazer o teste também. Se por acaso acontecer do técnico não identificar esse vazamento, a reprocessadora vai verificar lá, porque ela joga pressão e ela identifica o vazamento e ela acusa.
Ela é mais, assim, é mais precisa quando bem regulada do que, às vezes, o visual, porque o visual ali, às vezes, passa batido, mas o equipamento identifica. Isso ajuda bastante, porque o equipamento filtrado pode dar um dano bem alto. Perfeito. Bom, vou para mais uma pergunta aqui. Falando do Bruno, falando do processo de aluguel que você comentou, né? Ele enxerga que isso é uma tendência para endoscópios, ou você acha melhor aluguel, adquirir o endoscópio, comprar em si? Como é tomar essa decisão? E até estendo essa pergunta também para as reprocessadoras, para os armários, para as pistolas. Quando é melhor alugar, quando é melhor comprar, como é feita essa decisão? Isso vai depender muito do tipo de instituição, Henrique. A gente tem um hospital terciário de grande porte e público. Um hospital de grande porte público, a gente tem os problemas de verba para manutenção e verba para aquisição. Então, quando você faz locação, você já inclui tudo nisso. A verba para aquisição, a verba para manutenção, e isso é diluído no nosso contrato de 48 meses. Todo esse valor é diluído nesse período. Então, você fez o contrato, você vai ter a manutenção garantida já, porque a verba já é reservada no Estado para todo esse período. Então, você não vai ter problema da questões de valores para manutenção, falta de dinheiro para manutenção, porque já tem a reserva orçamentária. Então, você consegue trabalhar durante todo esse período. Agora, com o hospital privado, que a questão financeira é diferente, de repente seria mais interessante o contrato de manutenção, porque o valor é um tanto quanto menor, e você tem mais facilidade para aprovação de conserto. E uma clínica pequena, de repente, nem contrato. Você fizer uma parceria com uma empresa que faz a manutenção de endoscópios, você também tem uma resposta rápida. Porque você consegue, numa clínica pequena, ou ele fala às vezes com o dono mesmo, seu tubo quebrou, você aprova o conserto, eu aprovo, e te entrega, o representante vai te entregar em 3, 4 dias, porque ele já foi aprovado. De repente, você não precisa nem fazer um contrato de manutenção. Vai depender muito da instituição. Para nós, o hospital público, eu acho muito interessante a locação. A locação facilita muito o trabalho da endoscopia e da engenharia clínica. Fora que a gente consegue sempre manter a atualização do parque, né? Que a cada 4 anos, terminou o contrato, você renova a locação e você já vem com equipamentos novos, tecnologia nova. Quando você adquire equipamento, para você ter verba para aquisição, como é um valor relativamente alto, você tem certa dificuldade, porque para adquirir você vai ter que ter força política, porque o custo é alto, vai demorar um tempo, e você vai perdendo a tecnologia. Para um hospital-escola, você tem, por exemplo, tubos de mais de 10 anos, não é interessante. Você vai estar ensinando um residente uma tecnologia de 10 anos atrás. Então, a alocação para nós do hospital público é muito interessante. Até também pela burocracia, né, Regi, de aprovar essas manutenções. Exatamente. Uma situação complicada, até estendo a pergunta se para as máquinas faria sentido adquirir, como vocês fizeram, ou locar também, né? E vincular um contrato de insumo, de desinfetante. O que você faz? Eu estou batalhando para conseguir na questão do reprocessamento também. Locação, de repente até um comodato dessas máquinas, que a gente ainda isso está embrionário ainda, a gente ainda está estudando como pode ser feito, mas eu acho muito interessante. A tendência hoje para a gente, o hospital público, é locar ou comodatar todos os equipamentos. Não é mais interessante você ter o equipamento. A burocracia do público atrapalha bastante o desenvolvimento. Claro, perfeito. Oi, Henrique, faltou responder uma pergunta aqui, da Juliana Nascimento. Ela perguntou aqui, qual a média de tempo do reprocessamento? Posso responder? Claro, por favor. A gente tem uma média é mais ou menos 30 minutos, o total de reprocessamento de um aparelho. Contando o tempo que o aparelho chega, faz o teste de insuflação, põe no líquido, lava, deixa 5 minutos ali lavando, enxágua, seca, isso demora mais ou menos uns 10 minutos. Secou, coloca na máquina, 10 minutos na máquina, depois tira da máquina, põe na bancada e seca. Então, o processo total, a gente calcula mais ou menos 30 minutos cada aparelho.
Aí ela pergunta também, é possível otimizar o tempo sem comprometer a qualidade? Sim, se a gente tiver mais cubas, por exemplo. No nosso caso, a gente tem a quantidade de cuba que atende a nossa necessidade, mas tem dias que a gente tem muitos exames, os aparelhos ficam aguardando. Depois que você faz a lavagem manual, deixa o aparelho na bancada depois de secar, espera terminar a desinfecção do aparelho, aí tirou o aparelho, põe na bancada para secar, aí você coloca na cuba. Então, se a gente tivesse mais cubas, aceleraria mais ainda o processo, né? Diminuiria o tempo. Mas é adequado, ainda está adequado para o nosso serviço. Então, assim, quanto mais cuba o serviço tiver, maior a otimização aí também do processo. Tá? E a equipe da enfermagem também depende tanto de pessoas que tem na sala trabalhando, né? Um funcionário só fica um pouco mais complicado, com dois, um fica na parte do sujo, o outro fica na parte do limpo, isso também otimiza aí o trabalho e agiliza também o processo. Acho que eu respondi a questão aí da Juliana. Até vou emendar uma pergunta aqui do Cláudio Borges, se tem uma temperatura ideal para o glutaraldeído ou para o peracético, né? Até também estenda em relação ao detergente enzimático para pré-limpeza, se é uma temperatura ideal ou não, se isso não é considerado. A temperatura que está relacionada, recomendado, é a temperatura ambiente. Então, não temos... não tem diferença, por enquanto, né, da recomendação desses produtos. Temperatura ambiente. E você citou também, Elisete, que o produto é nocivo, né? O desinfetante de alto nível é nocivo, o glutarol, à saúde das pessoas que fazem o reprocessamento. É uma pergunta da Andrea, se o processador diminui essa intoxicação, você até citou que sim, e se eu até estendo essa questão, se há algum estudo de afastamento, né, de pessoas antes do uso das máquinas ou depois, se realmente reduz esse nível de afastamento, né, por uma pessoa que possa vir a se intoxicar com esse tipo de produto. Essa estatística de afastamento nós não temos, mas a Maria Ângela, nossa diretora aqui, ela fez uma solicitação há um tempo atrás para saber quanto que tinha de contaminação de glutaral na sala. E o teste deu baixo, deu bem baixo, bem abaixo do que é permitido, por conta do uso da reprocessadora e por conta da sala estar adequada, tá? A pressão, tudo. Tá? Então, o contato pro funcionário é muito pouco. O funcionário tem contato na hora de fazer a troca do líquido da máquina. Tá? Quando o glutaral vence, aí ele tem que desprezar aquele líquido e aí ele coloca o produto novamente, coloca um produto novo. Aí, nesse momento, pode ter respingo, né, tudo. Mas ele tem que usar os EPIs. Ele utilizando os EPIs, avental, luva, óculos, máscara, ok. A gente não tem casos de afastamento por motivo, assim, relacionado à contaminação. Perfeito. Essa é uma dúvida minha, a questão do glutarol para descartar, né, para fazer o descarte. Tem que neutralizar antes, vocês descartam diretamente? Creio que aqui não em São Paulo precisa não neutralizar. Quando a gente faz o teste e ele perdeu a eficácia, ele pode ser desprezado na rede, e a rede do hospital ela é tratada, né? Então a gente manda para a rede, né? E ela é tratada antes de ser eliminada mesmo. Tá? Mas a gente não precisa neutralizar ele. Essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta da Juliana Coelho Neves, relacionada ao armazenamento do endoscópio, pode ser para você, Elisete, ou até para o Reginaldo, em relação se há algum dispositivo que ajude a impedir esse furto, até se, pelo que o Reginaldo comentou, né, do furto de aparelhos que ocorre no Brasil, eu também já tive notícias relacionadas a isso, se há alguma forma de impedir esse furto, alguma trava, alguma coisa relacionada ao armazenamento. No nosso caso, como o Reginaldo comentou, ele falou das câmeras, né? A gente não tem nenhum sistema de alarme nos aparelhos, nada, mas a gente tem as câmeras. E a gente utiliza os aparelhos todos os dias, então a gente consegue dar falta de um aparelho caso aconteça alguma coisa. Então a gente já consegue buscar pelas câmeras. Graças a Deus nunca aconteceu aqui no nosso serviço. A endoscopia fica trancada também, não é, Elisete? Sim. Ela no período da noite toda, ela fica trancada.
e o acesso ao centro de endoscopia, a pessoa, se tentar roubar, ela vai ter que passar pela entrada do hospital, que também é cheio de câmeras, tem guarda, então o acesso é um pouquinho restrito. A endoscopia não tem acesso direto à rua, né? A pessoa vai ter que adentrar o vizinho do hospital, então isso que acaba dificultando um pouco também. Gi, você citou, inclusive, na sua apresentação, das principais causas, né, de danos ao endoscópio relacionada principalmente ao manuseio inadequado. E eu queria saber quais são os principais danos que o endoscópio sofre, por exemplo, se é na câmera, se é no tubo de inserção, se é no controle. Quais são os principais itens do endoscópio que vocês têm que fazer manutenção? Por exemplo, o colonoscópio, a gente tem muito problema com comandos, né? Por ser um equipamento que é mais robusto, o procedimento ele é mais um pouquinho mais, não vou dizer agressivo, mas é uma coisa mais dura, vamos dizer assim, que o médico tem que ter um esforço maior, o comando costuma danificar com mais frequência. Isso é o que a gente identifica mais em colonoscopia. A gente tem muita ocorrência também, às vezes, de furo em endoscópio, furo, principalmente um botão, né? Botão, às vezes, pode ser unha ou a batida de alguma coisa, né? Mas, assim, pode ocorrer também pelo uso normal. Utiliza muito o botão, então ele vai, com o tempo, furar, às vezes até a cola do próprio botão pode soltar e ocasionar infiltração. A CCD, a câmera, ela não tem tanta frequência de uso de dano. Mas, assim, quando tem, o valor é relativamente alto. Em alguns casos, pode ocasionar até baixa do equipamento. Mas, assim, os maiores problemas que a gente tem por exemplo, comandos, né? Principalmente colonoscopia, e furos, né? De botão, por exemplo, são as maiores ocorrências. Infiltração também é um problema recorrente, né, Gi? É um problema que a gente tem que estar sempre acompanhando para evitar, porque quando infiltra, o valor de manutenção costuma ser geralmente alto. Principalmente se não identifica antes e submerge o aparelho, né? Exatamente. Perfeito. O João Martins está fazendo... Gi, desculpe, pode complementar. Não, imagina. Eu gostaria de ter adquirido na locação um tubo de endoscopia, que os contatos elétricos são feitos por indução, que não tem mais a tampa, que você tem que colocar. Que aí você pode medir direto na água, mas infelizmente o valor é muito alto ainda e a gente não conseguiu. Mas assim, se tudo correr bem, ainda vai dar certo. A gente vai colocar tubos feitos de contato elétrico por indução. Perfeito. Bom, o João Martins fez uma pergunta, creio que seja para a Elisete. Qual seria o impacto para o seu serviço no eventual retorno ao processo manual? Se você imagina essa situação, eu creio que o impacto seria grande, né? Bom, o impacto, primeiro, na equipe, você vem, né? Assim, se a gente precisasse fazer o manual, o glutaral tem um risco muito grande do funcionário colocar a mão no líquido mesmo do glutaral DI, tá? Então, a gente ia ter um impacto, a gente poderia ter um risco até de problemas com os funcionários de risco de saúde mesmo, tá? E o tempo, né? O tempo, porque assim, para utilizar caixas, a gente precisa de um espaço maior para colocar essas caixas e o processo mesmo ia aumentar o tempo, né? A gente não ia conseguir fazer um processo em meia hora. O reprocessamento de um aparelho em meia hora, a gente provavelmente gastaria mais tempo. Tá? Mesmo porque o funcionário ia ter que injetar, ia ter que aspirar o glutaral e injetar em todos os canais com seringa, no caso, né? Que é como é feito manualmente em alguns serviços com ácido peracético, né? Então, assim, se passasse para o manual, eu acredito que a gente ia ter que mudar até o produto. Porque eu acho que o glutaral a gente não poderia... Não sei, Marina, se a gente já tem um manual para o glutaral dele. Manu, já trabalhou? Tá, eu não cheguei a trabalhar. Eu quero. Se você puder, a Mariana já vai compartilhar um pouco do conhecimento dela aí, da experiência dela. Vou só apresentar a Maria Ângela, que é diretora do Serviço de Endoscopia. Para nós é uma honra tê-la aqui.
É um prazer muito grande e agradeço muito sua presença, Maria Ângela. Pode complementar, por favor. Eu que agradeço. Essa aproximação que a Elisete fez é muito importante. Quando a gente veio para cá, o processo era manual. Também a Elisete nem o Reginaldo passaram por isso. Eu passei. Gente, isso é o ó. Não dá. Quem tem condição de migrar para a máquina, tem que fazer. Tá? É muito mais seguro para o equipamento, profissional, tudo. A gente não tem quantificado aqueles dados que vocês pediram, mas a gente tem como quantificar. Eu posso falar da minha experiência. Manual não tem condições. Não posso questionar se alguém prestou foi aqui. Porque, assim, regredir muito. Porque você não tem segurança de tempo. Os danos que a gente tinha no passado, a gente já não tem hoje. Então, a gente vê que vai evoluindo, para de ter alguns defeitos, que são vícios de operação. Então, é muito importante a tecnologia para ajudar a gente. Então, quem tiver a oportunidade, quem puder, é o caminho. Nem que se for uma máquina pequena, de uma cuba só, porque isso é qualquer coisa de, assim, maravilhoso. Quem passou por isso sabe. A gente teve essa experiência, então, assim, se eu puder aconselhar, o caminho é esse, gente. E é muito difícil você ter que fazer no manual. Você não controla tempo, você não controla o procedimento, você não controla o funcionário, você não controla o produto. Então, você pode mudar até do glutarol, migrar para o peracético também é danoso para a saúde. Tudo que é químico, que agride um equipamento, que faz a limpeza que tem que ser feita, ele vai agredir o ser humano também. Então, o nosso mote, quando nós fizemos essa mudança, foi o pessoal, o humano que trabalhava ali, e, na sequência, os tipos de dano que a gente tinha no equipamento. Por experiência, eu posso dizer para vocês, hoje a gente não tem 40%, 50% dos danos que a gente tinha no passado, que eram horríveis. A gente tinha muito equipamento danificado mesmo. O Reginaldo veio para cá um pouco de tempo depois, mas a gente sabe, dá para quantificar isso pelo número de ordens de serviço, ele sabe disso. Tá? Então, manual, gente, nem sonhar. Quem conseguir sair disso é a melhor coisa que tem. Né? Perfeito. Muito obrigado, Maria Ângela, por compartilhar também o seu conhecimento. Isso. Tem uma pergunta aqui da Antônia relacionada a outros tipos de desinfetante de alto nível, como, por exemplo, dióxido de cloro. Queria saber a opinião de vocês a respeito desses tipos de desinfetante. Tem também a água ácida, que eu já vi aí no mercado. Você fala, Regis? Você andou estudando isso ultimamente. Quer falar? Peraí. Esqueci de ativar o código. Nós estamos também verificando essa possibilidade. Por exemplo, dióxido de cloro tem um custo muito mais baixo. Teoricamente, não é nocivo ao usuário, só que ainda a gente não fez testes, né? Porque primeiro a gente precisa testar esse material. A gente conversou com o nosso setor de controle de infecção hospitalar. Mas a hora que a gente está começando a trabalhar com isso, aí veio a pandemia, eles preferiram protelar isso, mas a gente tem a intenção de testar para ver se é possível, porque financeiramente ele é muito mais vantajoso, a questão de segurança para o técnico é muito melhor, porque ele não é agressivo, e para o endoscópio também. Ele não tem a agressividade que tem o glutaraldeído, o ácido peracético, o Sedex-Opa. Tem empresas que dão uma garantia até maior você usando dióxido de cloro. Então, a ideia é fazer um estudo para verificar se realmente eficaz. Mas, assim, quando a gente tiver disponibilidade e o CCH aprovar, a gente vai fazer esse estudo. Mas a ideia, teoricamente, é muito interessante, a ideia do dióxido de cloro.
Entendi, ainda não foi testado, então, no caso, aí na instituição, né? Não. Perfeito. Regi, até uma pergunta da Joelma, emendando aqui com você. Com o uso do conjunto de pistolas, diminui os problemas relacionados à obstrução dos aparelhos? Auxilia nisso? Não vamos dizer que ela diminua, mas ela ajuda bastante na questão de substituição. Porque você tem uma pressão ali que você não alcança, teoricamente, com uma seringa. Ajuda, não vamos dizer que diminui, mas ajuda bastante. Perfeito. E até uma pergunta do Cláudio Borges, emendando esse tema. Tem uma pressão máxima, ou qual a pressão no interior do endoscópio durante o processo, para que não haja danos, né? Tá, eu não vou saber te dizer assim de cabeça a pressão exata, mas tem um limite. Inclusive, as reprocessadoras da Endoclear elas têm a pressão limitada. Só que de cabeça não sei te dizer qual que é a pressão, mas tem um limite sim. Perfeito. Só complementando, em torno de 200 milibar, a pressão mais adequada para que não haja danos ao aparelho. Excelente. Excelente, pessoal. Eu creio que foi muito esclarecedor. Eu agradeço muito a presença de vocês. Para mim foi uma honra tê-los aqui. O HC é uma instituição parceira. Nós começamos, a empresa nasceu junto com o HC em São Paulo. Temos uma parceria de longa data e para mim é muito gratificante tê-los compartilhando todo esse conhecimento, todas essas informações com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Regi. Muito obrigado, Elisete, a Maria Ângela também, que complementou. Saber se vocês têm algo a complementar a mais relacionado ao nosso tema. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, tá, pela oportunidade aí de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, tá? Sobre as pistolas, a pistola, ela ajuda também no fato, quando sem a pistola, o funcionário ele tem que fazer injetar com uma seringa. E imagina 70 exames, 70 aparelhos, ele fazendo esse movimento com a seringa de injetar. Então, assim, acaba lesando os funcionários. A gente tinha também alguns funcionários que afastavam com tendinite, problemas por conta de estar utilizando seringa, tá? Sem contar também que a seringa chega uma hora que você tem que trocar a seringa, então tem um custo maior de material, tá? Que a gente tem que acabar comprando, assim, tanto uma seringa por dia ou mais até, entendeu? Então o uso da pistola diminui o nosso custo e para o trabalhador é melhor também, tá? E sem contar da pressão, que a efetividade também é muito, muito maior. Tá? Então, só para finalizar essa parte da pistola. Muito bacana, muito bacana. Excelente esse ponto, né? Diminui lesões por esforço repetitivo, DORT, que é distúrbio muscular. Excelente, Elisete. Tem mais alguma coisa, Maria Ângela, Reginaldo, que vocês queiram complementar? Eu não tenho nada para completar. Eu acho que o Reginaldo, Elisete, falaram maravilhosamente. No dia a dia, está sempre trocando as figurinhas. E assim, eles conseguiram passar realmente o que é o serviço, as dificuldades que nós já tivemos e o que a gente passa hoje. Então, assim, eu só fico contente da gente ter tido a oportunidade de dividir esse conhecimento. E quem precisar, a gente está aqui. Tanto a Elisete, quanto o Reginaldo, quanto eu, nós estamos aqui para dividir o conhecimento que a gente adquiriu e buscar o de vocês também, porque eu tenho certeza tem gente aí que deve saber bem mais do que a gente, ou mais, igual a gente. E a gente pode estar dividindo essas figurinhas, como a gente de vez em quando divide, né, Henrique? É isso aí, a gente umas briguinhas aí e a gente põe o Henrique para trabalhar. Mas a gente só pode agradecer a oportunidade que vocês nos deram, tá bom? Nós que agradecemos, é uma honra ter tanto conhecimento sendo compartilhado aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Reginaldo, Elisete, Maria Ângela, a gente agradece mais uma vez a participação, o tempo de vocês. Sei que esse ano não está sendo um ano fácil, vocês estão até tarde da noite aqui compartilhando tudo isso conosco. Para nós é uma honra e eu agradeço muito. Em nome da Endoclear, a gente agradece enormemente tudo que vocês passaram hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu queria agradecer o convite também.
para você, Henrique, para a Endoclear, para a Juliana, agradecer as minhas parceiras de trabalho, a Elisete e a Maria Ângela, e a equipe toda que não está aqui participando da endoscopia, mas que ajuda bastante a gente no dia a dia. E é muito gratificante trabalhar com essa equipe, que está sempre buscando atualização, buscando conhecimento, divide conhecimento, e a gente está sempre disponível a dividir o que a gente sabe com o pessoal que não conhece tanto, e os que conhecem mais, a gente espera que nos passe também informação. É muito importante. Muito obrigado por vocês darem a oportunidade para a gente participar dessa live. Perfeito, Regi. Muito obrigado. Obrigado você. Pessoal, a Elisete deixou o e-mail dela aqui. Quem quiser também tirar mais dúvidas, só encaminhar o e-mail. Com certeza, para nós também da Endoclear, a gente está sempre à disposição. Pessoal, vou encerrar aqui a live. Agradeço mais uma vez e em breve estaremos juntos aí no HC para fazer uma nova parceria aí com os novos produtos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.